mudar então de estadual. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jéssica Dias estava por lá e acompanhou aí o título do Flamengo para cima do Fluminense, olha só. Amigos, um abraço forte a todos vocês. Aqui no gramado do Maracanã, o Flamengo levantou a sua taça número 40 do Campeonato Carioca. O time, comandado pelo estreante da noite, Leonardo Jardim, venceu o Fluminense nas penalidades por 5-4. No tempo regulamentar, o jogo terminou em 0-0. Com a mudança do regulamento do Campeonato Carioca, que determinou final única e, caso de igualdade, cobrança de penalidades, assim o fez. Era noite para os goleiros. O Flamengo, que teve uma semana conturbada com a demissão do técnico Felipe Luiz e a contratação do Leonardo Jardim, que chegou ao seu primeiro título comandando o rubro-negro em apenas 3 dias de trabalho. Do outro lado, o time do técnico Luiz Beldia, um Fluminense com início de temporada consistente, inclusive com um ótimo retrospecto como mandante aqui no Maracanã. Mas o primeiro tempo foi muito nervoso para ambos os lados. A segunda etapa com ainda algumas chances criadas tanto para o Flamengo quanto para o Fluminense, mas faltando capricho nas finalizações. Era noite de fato para os goleiros. De um lado, pelo Fluminense, Fábio, entre os 3 maiores goleiros do Brasil. Acima dele, apenas Dida e Rogério Ceni. Do outro lado, pelo Flamengo, Agustín Rossi, entre os 3 maiores goleiros da Argentina. Atrás apenas de Armani e Sérgio Romero. Então começaram as cobranças, com Jorginho convertendo para o Flamengo e Paulo Henrique Ganso convertendo para o Fluminense. As cobranças seguiram, o Luiz Araújo parou na defesa do Fábio, na sequência Rossi defendeu a cobrança do Guga, até que restou Otávio, que viu à sua frente crescer o goleiro Rossi e defender a última cobrança do tricolor carioca, colocando o Flamengo à frente. É a 7ª vez que o Flamengo conquista o tricampeonato estadual. Rossi chegou ao seu 12º gol defendido em cobranças de penalidades pelo Flamengo. Noite de festa do rubro-negro para mais de 69 mil torcedores presentes aqui no Maracanã. E assim saiu a primeira taça aí do Flamengo no ano, depois de ter perdido a Supercopa e a Recopa. O Flamengo é campeão carioca e Leonardo Jardim, 3 dias e um título, um jogo e um título. Como assim, Felipe? É difícil explicar, né? Mas assim, merecimento do Flamengo nos pênaltis, mas eu acho que o Rossi já tá passando o Diego Alves, viu? De ser um goleiro importante, um goleiro que o ano passado, se não fosse o Rossi, o Flamengo não seria campeão da Libertadores da América. Pegou pênalti pra caramba na temporada passada. Um goleiro que fez a diferença. O Flamengo acertou muito na contratação do Rossi. E tinha até a dúvida de que, olha, o Flamengo vai atrás do Gabriel Brazão, precisando de goleiro para se reforçar e tal. Não tenho dúvidas de que o Flamengo tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Rossi, para mim, está entre os melhores do futebol brasileiro. E é um goleiro que eu não sei se não já passou o Diego Alves, que foi um goleiro importantíssimo na recente história do Flamengo. Vamos ouvir então os personagens da partida entre Flamengo e Fluminense. Primeiro, claro, com 4 dias eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude dos jogadores, que tiveram totalmente ligados e abertos para estes 4 dias de trabalho com a boa atitude e empenho. Em relação... Pergunta é? Com certeza que nós utilizamos muito daquilo que o Felipe tinha realizado. Neste jogo, pessoalmente, eu procurei que nós conseguíssemos anular melhor o Fluminense do que tinha sido nos últimos 2 jogos, principalmente o último jogo do campeonato do ano 2025 e o primeiro do Carioca, onde o Fluminense conseguiu chutes ao golo muito mais do que hoje. Hoje consegui um chute ao golo. Fomos mais consistentes no processo defensivo. No processo ofensivo tivemos ainda algumas dificuldades, principalmente decisão, mas em termos comportamentais estou feliz com a equipa. Jogar ao Flamengo também é jogar com atitude, com empenho, e foi isso que aconteceu. O futebol também é parte da confiança de todo mundo.
obvio cuando a gente ve pasando por una secuencia que no es muy boa, precisa de confianza, entonces ante cualquier mínimo detalle, un fechamento de un zagueiro, alguien que va y disputa a bola y gana, entonces esos pequeños detalles que a gente tenta hacer para fortalecer o time, o más importante que tenemos para frente, para tentar salir de la situación. Ahora con ese título ahora a gente consegue un pouco mais de confiança, mas quarta-feira é mais um jogo importante do Brasileiro, um jogo muito difícil contra o Cruzeiro e a gente vai tentar fazer o seu melhor. Bom, realmente foi uma semana atípica assim que eu vivi na minha carreira, assim muito triste por ele, assim acho que o principal assim é pela maneira que foi tratado um ídolo do clube. Não posso me intrometer nas decisões e até por respeito ao Mister que chegou e que a gente já está focado no que ele quer vencer e no que a gente também quer vencer, mas acho que o principal é a maneira como a gente trata um ídolo. Eu acho que, e não é que não pode criticar, não é que só tem que elogiar, porque ele já ganhou tudo como jogador, como treinador, mas acho que pela maneira que ele sempre tratou o Flamengo com muito respeito, colocando o Flamengo acima de tudo. Então acho que isso foi o que falharam um pouco com ele, né? Acho que a maneira que foi, do que realmente se merecia ou não merecia demissão, isso aí é uma coisa que a direção toma as decisões, não são os jogadores, a gente tem que respeitar, mas eu acho que o principal foi a maneira que foi tratado isso. Eu acho que até pelo que ele representa para o Flamengo, acho que aqui no Brasil em geral, assim, acho que falta muito esse respeito com os ídolos, para o que eles fizeram com o clube. Como eu disse, não é que não se pode criticar, não se pode falar do trabalho dele, porque com certeza ele errou, assim como nós jogadores que ganhamos tudo ano passado também erramos, então merecemos algumas críticas, mas eu acho que a maneira que tem que ser tratada uma saída poderia ter sido diferente. El análisis fue un partido muy parejo, muy disputado, típico de final. No hubo prácticamente diferencia entre los dos equipos. Un poco lo que nos imaginábamos, porque sabemos que este tipo de partido es así. Y después, con respecto a la definición por penales, la elección es acorde a lo que vamos viendo en la semana, el perfil de jugadores que tenemos dentro de la cancha. Cuando elegís a uno se preguntan ¿y por qué no el otro? Y bueno, son cosas normales. Las decisiones son decisiones y bueno, estuvo cerrado inclusive en los penales y creo que hicimos todo lo que teníamos como para poder competir al máximo. Foi um dia bastante abatido aí após essa perda do Campeonato Carioca.